Meu nome é João e a apresentação que eu quero fazer é intitulada A Política de Nós e Eles, trabalhando para definir o fascismo, e ela surge de uma pesquisa que eu venho fazendo com o professor Nicolai, que é sobre fascismo e populismo. Se dá para a gente dizer que o populismo é uma manifestação contemporânea de fascismo, o que é esse fascismo propriamente dito e quais são suas manifestações que não o populismo. Enfim, o que eu quero apresentar hoje, então, é a via que eu tomei para tentar definir o fascismo. E eu vou dizer aqui já que é a via que eu tomei, porque a definição do fascismo é longe de ser uma coisa universalmente aceita. É um debate de 100 anos de duração e que ainda parece que está longe, assim, essa definição. Então eu não vou dar hoje, assim, acabar com esse debate, dar uma definição minuciosa do que é o fascismo, tanto por tempo, tanto por falta de leitura, digamos assim. Bom, primeiro, o fascismo na como é que faz? Fazendo na contemporaneidade. Então, na política contemporânea, eu quis destacar duas posições que afirmam que o fascismo morreu. A primeira é que ele virou jargão, então ele é usado de forma tão diversa para tratar de assuntos, indivíduos e políticas tão diferentes que parece que ele não tem mais um sentido, então ele tem que ser abandonado propriamente, ele virou um conceito obsoleto. A segunda são perspectivas históricas que dizem, então, não que o fascismo morreu na contemporaneidade, mas que em 1945 morreu, que é um fenômeno puramente histórico, que é presente em países que estavam recém experimentando com a democracia e que então ele não pode ser repetido. Eu acho que essas duas percepções são erradas, eu discordo delas. Eu acho que a gente tem que fazer, entre aspas, muitas aspas, um resgate do fascismo, do termo fascismo, porque eu acho que ele explica muito bem. Eu já vou dizer então, porque antes que fique assim, eu não concordo com o fascismo. Quero defini-lo. Vai gravado, eu não concordo com o fascismo. Enfim. Eu acho então que a política contemporânea, eu acho que essa citação que eu coloquei, essa aqui, ó, do Enzo Traverso, ela acho que ela explica bem esse paradoxo, que resumidamente o conceito de fascismo aparenta ser tanto inapropriado quanto indispensável para entender essa nova realidade. Essa nova realidade é os movimentos de extrema-direita que entraram no poder, por exemplo, na Rússia, na Hungria, no Brasil, nos Estados Unidos, até agora com a eleição do partido da Alemanha, na extrema-direita. Então, quando a gente fala de um fascismo, a primeira imagem que vem é aquelas ditaduras do século XX que obviamente não estão se repetindo na contemporaneidade. O nível de violência e, consequentemente, da guerra, né, que aconteceu no século XX por essas ditaduras fascistas não são vistas na contemporaneidade. Então, por isso que o conceito parece ser inapropriado. Mas eu acho que justamente como o Robert Paxton fala, que o termo fascismo deve ser resgatado do uso mal feito que vem tendo e não jogado em fora em razão desse uso. Eu acho que o fascismo é indispensável para a gente entender certas políticas contemporâneas e esse, entre aspas, resgate do fascismo, eu acho que é importante. Deixa eu passar aqui. Enfim, para entender, né? Eu acho que, como eu falei, é um debate de 100 anos e fica a questão assim, por que é tão difícil definir o fascismo, né? Porque eu apontei 4 motivos principais, eu acho que você pode dizer outros, mas são esses 4 que eu quero falar. O primeiro é que o fascismo se apresenta como movimentos antes. Então ele é um movimento anticapitalismo, antissocialismo, antidemocracia, antiliberalismo, anti várias coisas. Então parece que para tu tentar definir o fascismo tem que falar do que ele é contra. Isso, claro que é uma tarefa muito difícil, você mostra muito difícil. A segunda é que ele teve uma presença relativamente breve e particular na história. Que nem eu falei, tem historiadores que pensam, por exemplo, que o fascismo é só o movimento da Itália. Então a Alemanha é um movimento nazista. Então se você tratar dessa forma, você tem um país que é fascista, que teve uma ditadura de 20 e poucos anos e acabou. Então eu vou tratar aqui o fascismo Alemanha e Itália, não acho que só a Itália foi fascista, mas então de qualquer forma teve essa presença particular de 2 países e breve. O terceiro ponto é que ele é flexível e mutável. O fascismo, eu vou explicar isso melhor depois, mas acho que eu já vou adiantando um pouco, que o fascismo ele teve várias fases de desenvolvimento. Na sua gênese, ele era um movimento digamos assim, revolucionário, algumas vertentes, né?
e depois ele foi perdendo certas características e se adaptando para tentar ganhar poder. Eu peguei aqui 2 citações que explicam bem essa questão dessa mutabilidade, assim dizer. O primeiro é do Roger Griffin, que escreveu esse livro Fascism, que é especificamente um livro sobre vários pensamentos sobre fascismo, né, vários autores. Isso ele fala lá no início do livro, que é possível definir o fascismo ou identificar o mínimo fascista não em termos de um componente ideológico comum, mas em uma base mítica comum. Isso sugere que é tão errado tentar estabelecer que existe um denominador comum entre todas as formas de fascismo, no âmbito de ideias articuladas, quanto negar ao fascismo qualquer conteúdo ideológico. Esse conteúdo ideológico ele fala que é particular de cada cultura e cada época. Então, quando a gente faz uma análise e tentar fazer uma explicação do fascismo, a ideologia às vezes não é a corrente certa. Só se você quer falar de um fascismo particular, né? Mas se quer falar do fascismo como conceito geral, exportável, analisar a ideologia parece que não faz muito sentido, porque essa ideologia justamente é particular de cada cultura. Cada cultura vai ter algum tipo de, digamos assim, preconceito ou missão, por exemplo, expansão territorial, que o fascismo vai querer relevar. A segunda citação é do Robert Paxton, que ele escreveu o livro Anatomia do Fascismo, outro historiador, que eu acho que vale a pena falar dela também. Que ele fala que de forma extremamente semelhante aos outros ismos clássicos, liberalismo, socialismo, enfim, a verdade do fascismo não dependia da correção de nenhuma das proposições apresentadas em seu nome. Ele é verdadeiro na medida em que ajuda a realizar o destino de uma raça, ou povo, ou sangue eleito, engalfinhado numa luta darwiniana com outros povos, e não algum tipo de razão abstrata universal. Então, justamente quando eu analisei essas obras, eu percebi então que se eu quisesse fazer uma definição do fascismo, eu não ia ter que tratar o fascismo assim, tal como Mussolini descrevia, ou as bases ideológicas dele, George Sorel, teoria das elites do Mosca, apesar que são coisas importantes para a gente entender a criação do fascismo. E justamente os governos fascistas, eles não seguiam isso, quase que eu uso uma palavra, ferrenhamente não, ortodoxamente, de forma ortodoxa. Então não faz sentido a gente querer tratar o fascismo por meio dessa ideologia, sendo que eles mesmos não trataram. Então se a gente quisesse fazer assim, a gente então diria que Mussolini não foi tão fascista quanto ele dizia que era, por exemplo. Que eu acho que são... Enfim, eu acho que é uma coisa errada a se dizer. O quarto ponto, que é parecido com o terceiro, é que ele é contraditório. Além dele ter mudado muito de posicionamento, ele também se contradiz em vários momentos. Eu não vou falar toda a citação, que ela é muito grande, mas é de novo do livro do Roger Griffin, que ele dá vários exemplos que isso vários autores falam. Inclusive Umberto Eco, no livro dele famoso Fascismo Eterno, ele fala que o Umberto Eco, né? Ele fala que o fascismo era um totalitarismo, acho que fuzzy, ele fala que não é embaçado. Embaçado, né? E que ele não é baseado em uma ideologia particular, mas em vários tipos de ideias combinadas, muitas vezes contraditórias. E aqui o Roger Griffin ele dá exemplo, por exemplo, o Mussolini, que ele falava que ele era anti-monarquia, então que ele não queria o governo monárquico, mas ele fez uma aliança com o rei para entrar no poder. Ou que ele era anti-partidário, né? Muitas vertentes do fascismo também não queriam fazer participação nas eleições, mas foram lá tentar ganhar nas eleições. O posicionamento do Hitler, do próprio partido nazista, que se diziam ser contra o capitalismo e contra o tipo de coisa que o capitalismo gerava, mas fizeram pactos com as elites e com os partidos tradicionais da época que eram abertamente capitalistas. Então, é justamente por isso que é difícil definir o fascismo. Ok, então, vendo isso, então, a gente ainda assim tem, agora para afirmar o que é o fascismo, opiniões divergentes. Que nem eu falei, a questão da ideologia, tem esse livro que é chamado Ideology of Fascism, A Ideologia do Fascismo, que é do Anthony James Gregor, que daí ele faz uma análise de ideologia, ele dá valor para a ideologia, mas justamente fascismo com F maiúsculo, o fascismo da Itália. Então, que nem o ponto que eu falei antes, então, que a ideologia do fascismo é particular de cada cultura e cada época. Então esse livro se trata particularmente do fascismo da Itália, da criação da ideologia do fascismo da Itália. Tem outro livro que é chamado Nem de Esquerda Nem de Direita, que é sobre uma história da ideologia do fascismo da França.
vendo isso, eu acho que vendo essa justamente, acho primeiro, principalmente o terceiro e o quarto ponto, dá para ver claramente que tem uma diferença do que eles fazem e o que eles falam, no sentido de que tem uma diferença nas práticas fascistas realmente e no que eles diziam que era a sua ideologia. Quem fala isso bem é Robert Paxton, que ele cita, digamos, 4 estágios de mudança. Primeiro, sua criação, e daí tem, acho que a participação mais importante da ideologia e de teóricos do fascismo, o seu enraizamento, que é quando o fascismo começa a crescer e fazer certos acordos e ele passa a ser um movimento que não dá para ignorar. Isso historicamente. Ele no poder, e daí no poder a gente vê principalmente as contradições. Então, um governo fascista no poder... Acho que um exemplo bom disso é falar do Mussolini, que ele dizia que o fascismo da Itália era o fascismo, que ele não podia ser exportado. Que eles eram os defensores, justamente por um ponto que eu vou tocar depois, que é do darwinismo social, eles eram os defensores de uma nova revolução nacionalista que ia dominar, digamos assim, a Itália ia dominar. Mas aí depois, quando surgiu a ditadura da Alemanha, ele falou que a Alemanha são nossos parceiros, sim, então a gente tem uma conexão ideológica, sim, eles também vão participar disso com a gente. Então, justamente tem as contradições. Enfim, falando desses 4 estágios, justamente por essa característica, então, difícil de apalpar do fascismo, fica a pergunta, o que a gente pode extrair desses estágios? O que fica em comum, no caso de uma política geral, entre os 4 estágios do fascismo? E eu acho que a resposta disso está na política de nós e eles. Isso, quem defende essa tese é o Jason Stanley, essa tese enorme, né, que é do livro dele Como Funciona o Fascismo, a Política de Nós e Eles. Que ele fala isso no final do livro também. Que os mecanismos da política fascista apoiam-se uns nos outros, tecendo um mito de diferenciação entre nós e eles. Eu acho então que o fascismo é o tipo de política que propaga uma diferenciação radical do nós e eles. Eu peguei aqui mais outras 3 citações que falam sobre esse ponto para mostrar justamente que vários autores chegaram a essa mesma conclusão. Primeiro é o Robert Paxton, de Nova Anatomia do Fascismo, falando sobre o fascismo contemporâneo, ou seja, depois de todas a construção do livro, que ele fala de várias características históricas do fascismo, uma coisa interessante, que ele fala que um novo fascismo teria que necessariamente demonizar o inimigo interno ou externo. Dentre todos os pontos que ele mencionou, ele fala sobre a possibilidade de um fascismo contemporâneo, que essa é a característica que ele necessariamente teria que ter. A segunda citação é de um livro... Deixa eu abrir uma aguinha. A segunda citação é de um livro de um historiador também chamado Federico Finkelstein, que ele tem esse livro que também inspirou muito a pesquisa, né? Do fascismo e populismo na história. Que ele fala que não existe verdadeiro fascismo sem o inimigo existencial absoluto do povo e sua consequente perseguição política. O Finkelstein, particularmente, ele dá ênfase, quando ele faz a distinção entre fascismo e populismo, a questão de que o fascismo, ele tem, além da diferenciação, que ele também fala que é uma característica do populismo, o fascismo, ele não só tem essa diferenciação, mas ele tem a perseguição radical e violenta. Então, uma coisa a se pensar, quando se pensa no fascismo contemporâneo, é pensar o quão violento ele seria. Porque se a gente pensar que o fascismo, ele é essencialmente um movimento violento, como a gente viu historicamente, é difícil pensar na existência dele na contemporaneidade. Mais sobre o fascismo na contemporaneidade tem essa pesquisadora brasileira, Adriana Dias. Ela é conhecida até, ela veio a morrer ano passado, infelizmente. 14. Já? Sim. Tá, enfim. Tá, e ela fala do outro conveniente, falando de células neonazistas no Brasil. Enfim, aí essa ideia aqui, já vou falar que não foi ideia minha, foi de uma colega minha, Sinara, mas que essa ideia assim, explica muito bem como que eu acho que funciona esse tipo de... essa explicação do fascismo, que seria então uma espinha dorsal, que no cerne dessa espinha está essa política de nós e eles, e dessas espinhas surgem vários tipos de política que são normalmente associados com o fascismo, como a questão do mito, o autoritarismo, que aí tanto a autoridade quanto a violência, o racismo, o darwinismo social e o sexismo. Eu não vou ter tempo de explicar essas seleções, mas a ideia fica essa. Bom, voltando então a resposta de como que seria então um fascismo na contemporaneidade. Não vou explicar muito a fundo, mas eu acho que eu queria dar 3 características que eu acho que provavelmente seriam definidoras de um fascismo na contemporaneidade.
Primeiro é que ele redefiniria a própria democracia. Não só ele participaria dos processos democráticos, mas com essa infiltração e normalização do fascismo nos processos democráticos, ele causaria digamos assim, a corrupção do que a gente entende por democracia. O segundo é que é um belicismo improvável, no sentido de, claro, eu falo belicismo improvável, mas tem a guerra, né, por exemplo, Putin agora na Ucrânia, que eu antes mencionei. Mas parece que a guerra, ela parou de ser uma ferramenta assim tão importante e tão útil para os governos fascistas, para os governos no geral, né? Então não se vê mais esse desejo de expansão territorial que nem tinha nos dois governos fascistas originais. E o terceiro é que ele não se apresentaria como tal. O fascismo contemporâneo, ele não tem por que se apresentar como fascismo, porque justamente ele não precisa se apresentar como um movimento ideologicamente puro. O fascismo é um movimento, hoje em dia, visto como um movimento muito exótico, assim, no sentido de que é um movimento assim, estranho. Não faz sentido para nós o tipo as marchas com as roupas coloridas ou os símbolos poderosos, digamos assim. Mas, então não tem por que um fascismo contemporâneo se apresentar, pelo menos de pronto, como uma vertente de fascismo. Bom, acabar já, porque essa citação, mas só queria fazer um agradecimento especial, então, a quem me ajudou a fazer o trabalho, o Igor Nascimento, ele me ajudou a fazer o texto e o título, assinara pela ideia da espinha, o Nicolai, que é o orientador do projeto, e em especial a Ana Elisa, que ela revisa e me ajuda em absolutamente tudo, além de ser minha parceira, né, quem ela é. É isso. Pra pergunta, Igor e Lucas. Ai, gente, quem consegue fazer uma pergunta mais rápida? Não vai ser o Igor. A minha é rápida. Eu juro por Deus. Primeiro, tu insistiu, essa pergunta tu já conhece, né? Tu insistiu na coisa do fascismo ser anti, ser negativo. E eu acho que isso pode causar uma vagueza conceitual um pouco perigosa, porque várias grandes ideologias a gente pode definir negativamente. Exemplo, o liberalismo. Pega o liberalismo do Locke, a gente até critica ele é um liberal só negativo, só liberdade negativa está no cerne daquela teoria. O liberalismo é não intervenção do Estado nos indivíduos ou na economia, não opressão, não censura, isso define o liberalismo. Então parece que isso, comparativamente assim, poderia criar uma vagueza conceitual indesejada no teu uso de fascismo. Segundo, tu comentou aquela citação do Paxson que o fascismo não envolve apelo à razão universal, mas ele insistiria no darwinismo social, né? Um grupo, uma corrente, digamos, étnica específica ia se sobrepor às outras. Como que isso pode abarcar, por exemplo, o ecofascismo? Vamos dizer, Ted Kaczynski, o Unabomber, ele era fascista, ele era um cosmopolita, ele acreditava que não havia superioridade da raça humana, tanto que a raça humana não era nem superior à própria natureza. A raça humana tinha que toda se unir, jogar a democracia fora e salvar a natureza. Ele se identificava com o fascismo, e não se identificava com uma tese de darwinismo social, com uma raça específica, com uma nacionalidade específica, muito pelo contrário, é cosmopolita na sua raiz. Ele defende que a raça humana tem que ser unida igual para apoiar e salvar a natureza. E só provocativamente, só 2 países modelo, assim, provocativamente, tipo, eu sei que tem um debate sobre um terceiro aí, então achei que terceiro tu acha? Eu não acho, é a Hannah Arendt que acha. União Soviética. Sim, só que para a Hannah Arendt, por exemplo, a Itália não é, no caso, totalitária. Não é exemplo de país totalitário. Sim, mas ela faz a aproximação dele. Só para contar tudo. Obrigado. 1 minuto e 15 segundos. Nossa. Tá. Eu nem lembro a primeira. Tá, a questão é o seguinte, eu acho que é importante só falar então, que o fascismo, ele se apresenta mais como negação, e eu acho que dá para dizer isso sobre ele, porque justamente ele não apresenta nessa negação um modelo de governo específico, digamos assim. Então ele não é só a negação, por exemplo, assim, o liberalismo é negação, ele nega as coisas que tu falou, mas ele tem uma proposta de como que ele faz para resolver esse tipo de conflito. Mas o fascismo não, ele nega, e a proposta, digamos assim, pode ser a própria destruição do inimigo, mas não por meio de alguma política específica, ou filosofia política específica, digamos assim, mas ele nega por negar, porque isso gera algum tipo de emoção negativa nas pessoas que conseguem aderir ele ao movimento. Eu acho que é uma explicação rasa que dá pra dar. É isso. Não vai dar tempo das outras perguntas, mas depois do a gente pode conversar. Então é isso. Obrigada, João.